Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Vamos dar sequência, né, ao nosso estudo da roda da vida como caminho para a lucidez. Nós vamos começar com as preces iniciais para estabelecer a nossa motivação. Eu vou compartilhar aqui a tela e daí a gente faz depois o silêncio, a meditação guiada, né? Olá, Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Dani, Léo. Então vamos lá, a gente faz uma vez em português e duas em tibetano. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid, renomado como aquele que nasceu do lótus. Você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, eu rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cides. Oryenyeji Jansan Pemage Sardun Pulan Yansen Jigi Nadrune Pemajane Jitsundrak Urdu Gandro Mampe Kur Jiji Jesu Dadruchi Jinji Loji Jesu Son Guru Pema Siddhi Oryenyeji Jansan Image sardum pola, yensen chiki nadrupni, Pimajane jitsundra, Kordu kandro mampe kurm, Chichi jesu dadruki, Jinji lochir sheksu song, Guru pema siddhi refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho danso chi cho nam la jan chu bardu dan ni chap su chi da gi jing so jing pe so nan chi drola ben chi sanje dru parshu sangye cho danso chi cho nam la jan chu bardu dan ni chap su chi Dagi Jingso Jingpe So Nanchi Drola Penchi Sanje Druparshu. Vamos começar a nossa prática de silêncio. Posição confortável para o seu corpo. O mais importante é manter a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos entreabertos, relaxados, porém lúcidos, conscientes. Lembre-se de se permitir um profundo relaxamento ao soltar toda e qualquer tensão que você identifique no espaço de seu corpo. Nós estamos super identificados com todas as sensações que emanam do nosso corpo. Nós vamos agora afrouxar esse apego, soltar, relaxar, deixar o corpo bem solto, como se estivesse se dissolvendo. E vai permitir um derretimento de quaisquer tensões e camadas que você percebe. A maneira de fazer isso é focar na exalação. Você, quando inspira, logo após exala,
Fazer algumas respirações profundas, mantendo o equilíbrio, a estabilidade da energia, focando nesse profundo relaxamento que já está disponível para todos nós. Você vai perceber que a mente acaba sendo levada para muitas imagens, ideias. Então, de modo gentil, volte ao foco da respiração, observando lá no abdômen o ar entrando e saindo, mantendo essa qualidade do profundo relaxamento, a estabilidade da energia e a mente clara, lúcida, consciente do que quer que esteja se manifestando. Nós vamos seguir em silêncio, uns minutos, mantendo esse foco, respiração, a energia, a estabilidade. Por favor, seja gentil com sua própria mente. Se perceber que ela se distraiu, nenhum tipo de culpa, nem arrependimento, apenas solte e de modo gentil retorne momento em momento.
Bom, pessoal, vamos voltando. Boa noite novamente. Quem está chegando aí? Pedro, Du. Vocês... A gente tem feito 10 minutinhos só de silêncio. E a gente fez os 5 primeiros minutos que foram as preces iniciais, né? Que é onde a gente procura estabelecer a nossa motivação, relembrar o nosso refúgio, que é basicamente aonde eu me apego na hora que a coisa aperta. Para onde eu, né? Daí que eles são os nossos referenciais que vão ajudar a pautar a nossa vida. Então, eu, a gente sempre se lembra na nossa prática que é importante voltar, né? Para essa base de refúgio. E na hora do silêncio, a gente pode ir treinando até o ponto de perceber que, mesmo que surja o pensamento, dura um tempo, ele se dissolva, tem algo que continua além do pensamento. Então, vocês podem ir olhando isso. Quando a gente for sentar, meditar, né, praticar o silêncio, vocês vão olhar aquilo que está surgindo, né, o pensamento, por exemplo, ele vai durar um tempo e ele vai se dissolver. E aí você vai ver que mesmo o pensamento se dissolvendo, a atenção, a qualidade, né, da presença, da clareza da mente, ela ainda permanece, né? E aí você vai começar a se identificar mais com esse espaço da onde surge o pensamento, aonde ele se sustenta e para onde ele se dissolve. A gente não fica mais tão preso no encadeamento de raciocínio entre pulando de um pensamento para o outro. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando? Sim? Então é uma forma da onde a gente pode ir reconhecendo a nossa mente mais ampla, né? Tá bom? E aí aquilo que a gente comentou, né? Sempre faz um pouco de shamatha, porque ela ajuda muito a gente a focar, a aprofundar e ter clareza, né? Uma vivacidade para a gente olhar os temas, né? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida da prática? Tá fazendo sentido? Tá andando? Não tá? E é assim também, né? Quantas vezes a gente precisar voltar, vai voltar, é normal. Quando a gente pratica raramente, no geral a gente volta centenas de vezes em 10 minutos. Não é assim? Se não for milhares, né? Mas a ideia é voltar. O treino é voltar. Depois que a gente começa a praticar, talvez 2, 3 vezes na semana, ou todos os dias, a tendência é que passa a ser dezenas e não centenas de vezes, até que você volte algumas vezes, ou até que você consiga ficar 10 minutos sem precisar retornar de algum outro universo paralelo, virtual na sua própria mente que você mergulhou, que você foi cooptada. Então, o treino nosso é sempre voltar. E não tem nenhum problema que precise voltar muitas vezes, mas é principalmente se empoderar da sua própria lucidez, sua própria consciência. Então, esse é o efeito principal da meditação, de trazer a consciência. Isso é o mais importante. Bom, o que quer que esteja acontecendo, os fenômenos, a nossa mente, né, o que está aparecendo ali, você está lúcido, consciente. Você não ligou o modus operandi autômato, sei lá, meio zumbi, entendeu? Que a gente às vezes já tem que estar meio zumbizão. A gente vai seguindo o nosso dia a dia de uma forma autômata, né? Então aí a questão é trazer a clareza. A mente está presente, está lúcida. Dessa lucidez vai brotar compaixão, vai brotar bondade amorosa, vai brotar interesse pelos seres. E aí o coração vai se aquecer, a gente vai estar mais disponível para a vida, né?
Tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a prática da meditação agora do começo? Alguém tem meditado? Cri, cri, cri. Tem, tá bom também, né? Quem conseguir é muito bom. Quem não conseguir também tá tudo bem, né? Não vá se culpar, né? Não é o caso. Muito bem. Então a gente está relembrando aqui que hoje a gente vai iniciar o capítulo 2 na página 35. A gente concluiu o capítulo um, que era sobre dor. E aí, onde o Lama apresentou a roda da vida dos seis reinos, né? E os três animais. A gente olhou com mais detalhe, né? Mais clareza. E aí, hoje nós vamos entrar, então, no segunda nobre verdade. Antes era, o primeiro capítulo era primeira nobre verdade, Dukkha. E agora a segunda nobre verdade, capítulo 2 trata então das causas de Dukkha, que são os 12 elos da originação interdependente. A causa do sofrimento, da insatisfatoriedade, é quando a gente articula nossa mente primordial livre e ela se estreita ao ponto de surgir a partir de 12 elos encadeados ali. E aí o capítulo se chama Os Fenômenos Dançam, até simpático que as duas caveirinhas dançando. Isso é para a gente lembrar da impermanência, né? Eu lembrei aqui, ó, tem um resumo aqui que eu posso colocar, não sei se eu já coloquei para vocês, lá na. Vou voltar um pouquinho, ele está invertido, né? Esse resumo aqui, ó, depois eu coloco lá no grupo, então. Ele é uma forma escrita, né? Então a gente pega lá, em vez de pintada, aí ele está escrito os reinos, escrito um resumo mesmo, né? Daí depois eu mando para vocês lá no grupo. Aí vai ser bom, principalmente agora para estudar os 12 elos, né? Vocês estão me ouvindo bem com a minha voz fanha? Então tá bom, vamos lá. A segunda nobre verdade, como vimos, ensina que dukkha é construído, ou seja, os budistas acreditam que há um estado natural de felicidade e antecede qualquer construção mental, que é a nossa verdadeira natureza que a gente comenta, né? Os estados confusos da mente são apontados nos ensinamentos como ondas do mar, construídas da mesma matéria do oceano. Então, lembra? A água é a mesma, né? Tanto oceano quanto onda. Outro exemplo clássico seria o de uma garrafa cheia de água vagando nas ondas do mar. Tudo se passa como se a água dentro da garrafa estivesse com medo de que a garrafa se quebrasse e seu conteúdo se diluísse na água mesmo. Uma imagem interessante também, né? A gente é como se a gente tivesse ali, a garrafa é a identidade, a essência é a mesma água do oceano, mas a gente tem medo da água se diluir ali, né? E qual seria o motivo para as ondas? Como o movimento isolado ocorre? Um isolado entre aspas, né? A sensação de isolado seria isso, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é elucidar a sensação de uma identidade separada, porque a gente pode aparecer como uma identidade, mas sendo uma identidade ilusória, ou lúdica, mágica, né? Alguma coisa nesse tipo, não uma identidade fixa, final, real, concreta, né? Então, qual seria o motivo para as ondas, para o surgimento das identidades? Como o movimento isolado ocorre? A área mais externa da roda da vida representa os 12 elos da originação interdependente. O modo como a mente deludida constrói todos os movimentos: nascimento, duração e cessação, passado, presente, futuro, os fenômenos diante dos nossos olhos.
como as causas e condições do sofrimento que estabelecem de modo sutil em nossa mente, e se estabelecem de modo sutil em nossa mente e se unem em uma cadeia, né? Quando Buda atingiu a iluminação, ainda sentado debaixo da árvore bode, foi assaltado por uma pergunta: por que os seres, tendo a natureza limitada e perfeita, manifestam-se de forma limitada? O que acontece com eles? O que deu errado, né? Percebeu então que os seres ficam encerrados no interior de um ciclo de transmigração, ou seja, indo de um lado para o outro, transmigrando, composto de 12 etapas e que percorrem ciclicamente por vidas sucessivas. Essa experiência cíclica por causa dos 12 elos. Ele compreendeu que, por ser livre, a mente pode gerar a ignorância. Olha aqui, ó, é por liberdade que surge a vidya. A ignorância é tipo assim, ó, a gente tem tanta liberdade, que pode abdicar da própria liberdade. Olha que loucura. Então, a mente ampla gera a ignorância, ou seja, a dualidade, ou seja, a vidya, né? A não visão. Por estarmos, então, ele compreendeu que por ser livre, a mente pode gerar a ignorância. Por estarmos presos na ignorância, brotam as marcas mentais. Então eu me vejo dual, aí surgem samskaras, as marcas mentais. Com o surgimento das marcas mentais, surge naturalmente a nossa identidade. Então, quando eu tenho referenciais que eu adoto, eu nasço como alguém e se fixa aqueles referenciais. E aí aparece a nossa identidade. Quando surge a identidade, tentamos perpetuar a experiência de existência. Aí aqui vem lá os três animais, lembra, né? Quando surgiu o javali, a identidade, vem o galo para perpetuar, para dar sequência, atividade incessante. Assim aspiramos um corpo. Aí você quer algo que corporifique aquela identidade, vamos dizer assim, né? Surgindo o nosso corpo, fazemos contato com o mundo. Ele já está indo para o sexto elo, Spasha. A partir do contato, temos sensações, que são os Vedanas. Eu gosto ou não gosto. Quando surgem as sensações, tentamos sustentar as agradáveis e nos afastar das desagradáveis. Isso é o que o Dalai Lama sempre fala das pessoas. Todo mundo quer ser feliz, ou seja, sustentar experiências agradáveis e se afastar das desagradáveis, não quer ser infeliz, não quer sofrer, né? Se obtivermos sucesso, estabeleceremos nossa visão de mundo, em decorrência, uma identidade a partir da qual nossas prioridades serão estabelecidas. Com as prioridades surgem as urgências e a necessidade de sustentá-las. Surgem também as defesas, aí vem a cobra, né? Que ele falou do galo, né? Ou do pombo que está sustentando aquilo, as urgências, né? As atividades incessantes e depois a defesa, que é a raiva, né? Assim manifestamos os três animais representados no centro da roda da vida: o javali, a identidade, né? O galo, a ação incessante, e a cobra, a defesa. Como a impermanência é inevitável, em certo momento tudo irá desabar. Quando tudo desabar, manteremos as sementes kármicas, ou seja, não importa qual tenha sido o tamanho do estrago, a semente kármica estará preservada. Na ausência de lucidez, essa semente karma fará com que aspiremos um novo corpo e sigamos indefinidamente esse processo. Por meio dessa contemplação, o Buda percebeu que o processo que dá nascimento às nossas diversas identidades no mundo e a prisão a esse ciclo kármico pode ser revertido, e anunciou a terceira nova verdade, que afirma que tudo que é construído como sofrimento pode ser desfeito, né? Pode ser dissolvido. Então, como se faz a dissolução desse ciclo kármico? Partindo-se 12º elo e com o primeiro. Aqui ele comentou como é que surge o sofrimento e ele se estabelece até o final, que é ir do primeiro ao 12º elo. E aí, como é que o Buda dissolveu isso? Ele percebeu que era aí no sentido inverso, o 12º para o primeiro. Aqui, se vocês puderem contemplar, né, trazer exemplos da vida de vocês, isso é muito bom.
quando a gente surge com uma identidade e ele vai dizendo aqui, né, como é que a gente aparece as prioridades. Então, para qualquer coisa, qualquer identidade que você vai perceber, identidade profissional, identidade na família, né, identidade em qualquer lugar, no caminho espiritual, aonde quer que seja. Aí você vai perceber que surgem urgências. E aí você vai perceber que você tenta defender aquilo. E aí, mesmo que tudo se dissolva, termina um relacionamento, sai de um emprego, seja o que for, aquilo cessa aquela condição, ainda ficam as sementes kármicas se a gente não tiver lucidez. É como se tivesse assim, eu quero reeditar aquilo, entendeu? Aquela identidade do Face, aquela identidade já foi, né? Agora do Insta, ou sei lá, do TikTok, sei lá o que que é hoje, essa identidade não está dando certo, eu não quero mais isso. Então eu vou lá, deleto, mas ainda tem a semente kármica de querer surgir como um vitorioso que tem muitos likes. E aí eu vou reeditar e fazer uma outra página mais, onde vai ter mais engajamento, assim vai, assim por diante, né? Então, isso que ele está dizendo, a gente pode ver muitos exemplos na nossa vida. E a gente segue indefinidamente nesse processo. Aí, por meio dessa contemplação, o Buda percebeu que o processo que dá nascimento às nossas diversas identidades no mundo e a prisão a esse ciclo kármico pode ser revertido. Então, isso é a boa nova, né? Então, o Buda não é uma coisa pessimista, negativa, ao contrário, o sofrimento pode cessar. Eu posso diluir aquilo que eu construí como uma prisão, né? Pode falar, Pedro. Gabriel, boa noite. Boa Boa noite, Sandro. noite. Então, eu não entendi essa parte da semente kármica. O que seria essa semente kármica? É algo específico relacionado àquela identidade que morreu? Ou é algo mais geral, assim? Tipo, é a própria necessidade de ter uma identidade? Isso é melhor, isso é mais profundo, essa segunda possibilidade que você propôs. Porque, no geral, então é assim, ó, por exemplo, ó, meu time, ele afundou, tá horrível, tá na série C, não tem mais como. Para que que eu vou ficar torcendo, gastando meu dinheiro, comprando, sabe, entrada pro jogo, comprando, sustentando aquilo tudo? Não tem mais o que fazer. Vamos supor que ele vai entrar a bancarrota lá, falência. E aí? Aí o que tem dentro de mim é a aspiração por torcer por um time. Isso é a semente kármica. E aí então, o outro já acabou, já colapsou aquela vida daquele outro torcedor, já dissolveu. Agora eu estou buscando, procurando algum outro lugar onde eu possa depositar essas minhas marcas mentais, onde eu possa nascer como um torcedor. Aí eu achei um time, não, esse é o time agora. Daí eu vou lá, compro a camisa, começo a participar do fã-clube, assim vai. Isso é para qualquer coisa. Então, Pedro, é a aspiração de corporificar aquele apego, a semente kármica. Então, a gente tem o apego a estar apegado, a estar manifesto, estar identificado, você entendeu? É difícil a pessoa enfrentar um espaço aberto, amplo, open space, assim, sem nada, né? O que que eu vou fazer? Sabe quando a pessoa fica estranha? Ela não sabe, assim, ela não sabe, ela terminou um relacionamento, e ela não sabe o que que vai acontecer, ela está em aberto, assim, ela está estranha, mas eu sempre me identifiquei com aquilo e agora, o que que eu vou fazer? Aí se ela tem essas sementes kármicas, ela vai vou procurar outra pessoa, então, para poder me engajar num novo relacionamento, e assim vai. São as marcas mentais, são samskaras, né? As nossas sementes kármicas. E a gente vai tentar elucidar isso, trazer clareza, né? Fez sentido isso, Pedro?
Dani. Gabriel, mas então como que a gente traz essa lucidez olhando para essa identidade, para esse apego, conseguindo estourar essa bolha, vendo com clareza, e aí a gente magicamente elimina essa semente kármica? Não precisa pensar de estourar a bolha, Dani. Sabe? O mais importante é reconhecer a bolha. Se eu for com uma aspiração, vamos dizer assim, de uma certa aversão, uma hostilidade à bolha, aí eu estou reificando ela, eu estou deixando ela mais firme, como se ela fosse real, verdadeira, sólida. É algo que eu preciso lutar. Tipo assim, demônios versus anjos, seres santificados contra seres das trevas. Você entende isso? Como se eu fizesse isso dentro da minha própria mente. Então, aquilo que é bolha é horrível, aquilo que é espaço é maravilhoso, é elevado. Isso não é o ponto, né? O Buda, ele elucida as próprias bolhas. A bolha tem que ser iluminada, não precisa ser destruída, não precisa ser estourada, mas você tem que trazer clareza de que aquilo é uma bolha. Então, quando começa a aparecer a sensação de que eu tenho que agir de uma forma, tem uma urgência, tem uma, vamos dizer assim, um procedimento, um jeito que eu tenho que fazer ali dentro. Isso é a semente kármica que está se manifestando. Os ventos kármicos estão soprando. E aí eu entrei na bolha, entendeu? Se eu guardar a liberdade de perceber que eu não preciso me manifestar daquela forma, que está se configurando na minha frente, eu observo aquilo, mas eu não entro naquilo, eu posso ter, vamos dizer assim, ganhar esse grau de liberdade, de clarificar. A bolha surgiu, eu observei ela, eu não estou negando que aquilo está surgindo, mas eu não preciso ser responsivo àquilo. Daí a questão maior vai ser ter que ver o papel do observador, entende? Lembra lá da coemergência que a gente conversou? Então, eu tenho que ver que o observador está construindo aquela experiência. Se eu achar que ela vem de fora, pronta, daí eu entrei na bolha. Por causa do referencial. Mas ela é uma visão que eu consigo sustentar permanentemente, por exemplo, Gabriel? Isso quer dizer que uma vez que eu consiga olhar com lucidez, isso não vai voltar, não vou voltar a ter essa semente kármica? E se for uma realização final, é isso que vai acontecer. Então, os Budas, Bodhisattvas, é isso, eles não têm mais a semente kármica que tem que lutar contra, vamos dizer assim. O que acontece para nós é que a gente tem aquela lucidez subsequente. Então, surge, eu observo, ou eu já caí naquilo, daí eu volto. É igual na hora da meditação de shamatha, entendeu? De repente eu já estou dentro de um outro universo. E aí eu volto. É a mesma coisa. Isso é semente kármica, porque brotou uma imagem, eu tenho uma energia, e a minha mente se transfere para lá. Isso é transmigração. Então, na hora que eu estou no meio do dia a dia, é a mesma coisa. Eu estou caminhando, fazendo minhas coisas, de repente surge uma bolha. E que eu penso que vem do outro, ou que vem da outra circunstância, de uma situação, de um lugar. Mas quando eu percebo que não necessariamente sempre vai construir daquela forma, eu vou clarificando que eu não preciso reagir daquele jeito. No início, Dani, vai ser a gente treinando com aquilo, a energia vindo e a gente ainda se sentindo atraído ou repelido, dependendo, né? Se for apego ou aversão. É tipo um buffet. Você vai no buffet e aí você vê como é que está o teu vento kármico. Você já sabe o que que deve comer, que é mais saudável, que te faz bem ou não. E aí você vê o que que você gosta, que é os Vedanas lá, o gosta ou não gosta. Então, uma coisa é a questão cognitiva, a compreensão teórica na mente. E a outra coisa é o vento kármico, que é a energia que surge em nós na hora que aparece aquilo. E o treino é essa elucidação. Então, toda hora a gente não vai precisar lutar, mas vai ter que trazer lucidez, a toda hora clareza. Tipo, a mente estar atenta, alerta, e não autômata, responsiva.
e jogando ao vento kármico, né? Fez sentido, Dani? Tranquilo? Vamos falando então. Pode falar, Vera. Tudo bem, Vera? Pode falar. Ah, eu queria saber, tá me ouvindo? Aham. Agora ficou sem som. A gente ouviu só. Eu Eu queria queria saber saber. se Aham. semente kármico é quando a pessoa atrai relacionamento tóxico. Se a pessoa Relacionamento tóxico. é semente kármica quando a pessoa está num relacionamento tóxico. Isso, daí é o karma, Daí vamos ela dizer assim, vê que está potencializado, num né, Vera? relacionamento tóxico, daí ela sai, É, né? Ela percebeu. Daí ela sai, aí ela arruma outro. isso. Aí parece que ela não consegue sair, entendeu? E aí forma uma bolha, Isso aí mesmo. tudo, até os parentes, é tudo. Isso mesmo. É tudo igual. Isso Mas daí daí não tem como era. sair, né? A pessoa casa 20 vezes com a mesma pessoa, mesmo que sejam corpos diferentes. A gente já viu isso. Tem aquele tio que casou 4, 5, 6 vezes. Ela viu Fábio isso? Júnior casou 20 vezes. Hum, Daí parece que casa sempre com a mesma pessoa, não é? Aí é tudo igual. A mente atrai alguém que parece que manifesta a mesma coisa. Não é isso? A gente vê isso em muitos casos, é. Parece que sempre vai, ela muda de emprego e o chefe é sempre do mesmo jeito, mesmo que não seja a mesma pessoa. Nesse momento é Mas isso então não mesmo, tem tá como aí? acabar essa bolha dela aí? Com certeza. Esse é o ponto. Aí ela vai ter que sentar e praticar isso, porque ela tem que purificar o karma, sabe, Vera? A semente kármica é assim, ó. E só na Muitas meditação vezes que purifica? a meditação purifica, com certeza, mas ela pode fazer muitas coisas. É um método só. Ela pode usar muitos meios hábeis para sair dessa paisagem onde aquilo se justifica, onde aquilo faz sentido, sabe? É como se fosse um vício, assim, Hum. que ela surge daquela imagem, né, daquele jeito. E ela pode se construir de uma outra forma, né? Primeira coisa é tentar ver se a pessoa consegue ter clareza, lucidez daquilo. Ela não pensar que está fora, do tipo assim, projetar e os culpados são os outros, o inferno são os outros, sabe? Ela pensar assim, não, eu preciso introduzir o papel do observador, então eu tenho que ver que a minha mente tem responsabilidade no que ela está construindo. Como é que eu construí tantas vezes a mesma coisa, da mesma forma? Então, ela precisa purificar esse ponto. Pode começar com meta bhavana também, fazendo muitas vezes para ela e para as pessoas, no caso, como você comentou, do relacionamento tóxico. Ela tem que se libertar daquilo. Se o karma está aumentando, a gente já comentou isso, é melhor afastar. Essa é a instrução do próprio Shagdu Rinpoche. Se estão brigando, se está numa agressão física, verbal, né, um ambiente tóxico, como você falou, é melhor afastar. Se não está nesse ponto limítrofe, vamos dizer assim, aí pode fazer muito Então vocês metabávana. já comentaram isso? Não me lembro se foi agora nesse estudo ou se foi num outro estudo. Pode ter sido no anterior, né? Mas isso é uma coisa importante, assim, da gente lembrar. Não é que a pessoa, o karma no budismo não é uma coisa de fatalidade, de determinismo, você tem que ficar naquela situação, não é isso. Karma é ação. Isso que eu ia Então eu falar. tento mudar a ação, surgir de uma outra forma.
fazer muito metabávana, se precisar afastar para ter um respiro, um equilíbrio, encontrar uma outra paisagem que seja mais positiva. Tá fazendo sentido isso, Vera? Uhum. Gabriel, Fácil, né? Sim, tá fazendo. É, Gabriel, pode só para falar, Léo. complementar, eu lembro que exatamente essa fala que você falou, para mim marcou bastante essa questão do karma, né? Que eu fiquei com isso na cabeça, assim, karma é ação, né? Isso é muito, reverberou para mim, eu fiquei pensando algumas semanas o que que essa frase queria dizer e quando você vê isso, né? Ela é uma ação, né? Qualquer ação, né? De aí, corpo, fala, mente, né? As ações que a gente faz em cima daquele processo, né? E se isso volta, né? É uma ação. Se a gente, né? Semeia positividade, né? Pensa em prol do outro, né? Isso é uma ação que eu estou fazendo. E isso ele volta, né? Neste processo. Então, eu acho que essa frase, eu acho que ela ajuda a explicar muito, muito do processo. Ela é curta, mas ela faz você pensar bastante nisso, né? Para mim, eu fiquei pensando muito nessa frase que você falou. É isso mesmo, Léo. A gente não pensar no karma como alguma coisa estanque, né? Aquilo que a gente comentou, assim, não é um fatalismo, um determinismo, não é uma coisa que acabou, é aquilo, não. É algo que eu ponho em movimento, é uma ação, né? Então, karma é ação. Daí é isso. Se eu plantar certas sementes, eu vou colher os frutos daquelas sementes. Isso é inevitável, é inexorável. Aquilo que eu planto, eu colho. E daí eu vou aprender a ter esse discernimento. É melhor que eu plante algo positivo, se eu vou, aí eu vou colher algo a partir daquilo. E evite outros tipos de ações, né? Esse é o básico do ensinamento do karma, né? É isso mesmo. Gabriel, posso fazer mais uma pergunta? Vou falar, Dani. Você estava falando sobre purificar o karma, então a gente pode pensar que entoar mantra, por mudar o padrão mental, ele contribui na purificação de karma ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Qualquer coisa que a gente faça que mude a nossa posição de mente, que seja efetiva para nós. Tem gente que faz prostração e aí muda a posição de mente e ela purifica, ela sai daquilo. Porque o karma faz sentido dentro de uma paisagem, entendeu? É isso que é o ponto. Você volta para a casa dos seus pais, fazia muitos anos que você não ia, ou meses, e você mora longe, daí você volta para aquela paisagem onde você era filho, era adolescente, aí surge aquele karma, e você começa a perceber que você reage daquela forma. É incrível, mas é isso que acontece. Então, qualquer lugar, você volta lá na sua escola, lá encontra no encontro dos amigos da universidade. Você volta naquele tipo de mente que você se apropriou, que você manifestava. Então, aquela paisagem acaba determinando o teu karma. Você entende isso? Se você não treina a lucidez. Então, na hora, fazer metabávana, troca a paisagem de mente. A tua mente sai daquele loca, daquela paisagem e entra em outra. Começa a fazer mantra, o mantra também. Por isso que o significado da palavra mantra é proteção da mente. Ele protege a nossa mente, porque ele tira a gente daquela forma kármica de responder. É como se ele suspendesse no ar a minha mente que estava muito atrelada a um certo jeito de operar. E aí, para qualquer coisa vai ser isso. A pessoa pode sair e tomar um banho gelado, ela dá uma cortada naquilo. Pode sair e correr, entendeu? Tipo Forrest Gump, sai correndo, daí ele muda a paisagem também. Então tem muitas formas de você mudar a tua paisagem, de não ficar operando com aquele karma. Sai e respira, para um pouco. Tá no meio daquele rolo, dá um passo atrás. Respira duas, três vezes. E isso também é a purificação daquele karma. Porque eu não, se eu tivesse dentro do jogo, quando eu estou dentro do jogo, imerso naquilo, eu estou querendo jogar e ganhar, aí eu estou dentro do karma. Se eu paro tudo
respiro, dou um passo atrás e eu abandono aquele jogo, vamos dizer assim, eu não quero mais ganhar, não quero mais ter razão, não quero que o outro pense que eu estou correto, nada disso. Eu não quero nada a partir daquela configuração. Eu quero só respirar e ver que aquilo é construído. Aí eu já paro também, eu pauso o karma. A gente vai verificando, né? O final de tudo é ver Prajna Paramita. Eu tenho que ver a coemergência. É aí que eu vou conseguir dissolver o karma. Mas tudo isso que nós falamos foram formas de trocar a paisagem, para não ficar reverberando daquela forma negativa. Então é melhor evitar o que é nocivo, né? Não prejudicar os outros nem a si, e é melhor praticar aquilo que é mais positivo, mais favorável, gerar benefício. Depois eu vou conhecer o que é a minha mente, né? Dirigir e reconhecer o fenômeno mais profundo, né? Mas é isso. Porque a tranquilidade, no final, ela vai, vamos dizer assim, solapar, retirar totalmente todas as sementes kármicas, né? Por enquanto nós estamos desidratando elas, estamos meio que pausando o som do karma, entende? É isso que é o shamatha, isso que é mudança de paisagem, e que é muito importante, são muito úteis para nós, né? Principalmente se estiver num ambiente tóxico, em que está todo mundo numa emoção perturbadora muito à flor da pele. Daí a gente precisa pacificar aquilo, purificar, né? Não entrar naquela paisagem de reino dos infernos, por exemplo. Então você sabe que você vai entrar num lugar que é muito espinhoso, que é difícil para você. Daí você já vai fazendo mantra antes. Já vai tentando não se perder, que eu não me perca, que a minha mente se mantenha lúcida. Eu tenho uma energia estável para minimamente não tocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Não quero isso. Eu não quero me queimar e nem piorar o incêndio. Então isso já é um treino, né? Aquela frase do casa em chama, Bodhisattva não se queima, né? Uhum. O Tati não se queima porque ele não está naquela paisagem. Se ele entrar na paisagem, ele queima, porque daí ele é o jogador, que ele quer que dê certo de uma certa forma. Quando ele não está esperando, não tem expectativa de como que as coisas devam ser, então ele entra como um bodhisattva, daí ele não queima, ele está aberto, entendeu? Então, qualquer relação, né? Ah, marido, esposa, pai, filho, né? No trabalho, qualquer lugar. Se você chegar com aquela identidade e querendo que aquela identidade dê certo e que o outro se adeque àquilo, daí eu gero sofrimento. O Bodhisattva, ele solta isso. Ele não espera, não tem expectativa frente ao resultado das ações, né? Por isso que ele não queima. Você vai na casa da tua mãe, depois de tempo que você não for. Não foi. Daí você quer que ela te trate de uma maneira adulta, livre. Você não é mais você o que era antes. Você mudou. Aí você tá o quê? Você tá dentro de uma identidade querendo que ela seja de um certo jeito. Você vai na casa da tua mãe, você pensa, cara, ela é uma criança, né? Ela é uma pessoa que também está sofrendo, que ela também quer ser feliz. Como é que eu posso ajudar esse ser? Todo mundo já foi minha mãe. Não fico nessa de, ah, essa daqui, por que que ela me trata assim? Entendeu? Então, a gente começa a diluir essa sensação de cobrança da identidade do outro. Aí é o Bodhisattva que entra e não está em chamas, né? Ele não está querendo que o outro seja de um certo jeito. Se eu fixar o outro ser e falar, você é minha mãe, mães não agem dessa forma, que imatura que é você, que horrível, você não tem uma compreensão, você não quer apoiar sua filha, e assim vai, entendeu? Daí eu entrei no papel de filha, daí eu tô queimando. Isso é só um exemplo, né, que está me vindo. Pode ser muitos exemplos que a gente pode olhar, né? Quando a gente se fixa na identidade, na relação, né? Porque, na verdade, tudo é muito imprevisível, tudo é muito impermanente, a gente não sabe como é que o outro vai se manifestar, os humores e assim por diante. A gente deveria guardar essa liberdade
de que a gente não sabe o que vai receber ali, que vai surgir. Daí é melhor. Agora, se eu já vou com uma sensação de previsibilidade, parece que está tudo certo, as pessoas devem ser assim, devem agir assim, aí pronto, é como se eu tivesse fixado um panorama mental que deveria ser aplicado naquele ambiente. As pessoas devem se enquadrar naquilo. E é uma ilusão isso, né? Tá fazendo sentido isso, gente, que nós estamos falando? Tá bom. Vamos seguir aqui na nossa leitura, então. Na página 37, nós estamos no último parágrafo. O sofrimento existe por operarmos com desejo e apego, buscando obter, sustentar e equilibrar o que gostamos e evitando o que não gostamos. Nascemos e nos movemos dentro do mundo como o reconhecemos, o mundo inseparável de nossas mentes. Ó, essa parte é muito importante, um mundo inseparável das nossas mentes. Vou falar mais uma vez, ó, um mundo inseparável das nossas mentes. Não é assim que a gente sente. A gente sente que a mente é uma coisa, o mundo é outra. O mundo é separado da mente. O mundo já está pronto. Antes de eu nascer, o mundo já estava aí. Depois que eu partir, o mundo vai continuar. Ele existe independentemente da minha mente. E isso é o que o budismo fala que é a vidya. Isso é a raiz do sofrimento. Se eu penso que o mundo é inseparável da minha mente, eu percebo, opa, é a minha mente, é a minha postura, minha posição interna que constrói a experiência. Esse processo se sustenta porque temos experiências bem-sucedidas originadas de desejo e apego. O desejo e apego se estruturam na dependência de emoções que tivemos em experiências anteriores. Essas experiências provêm do contato do corpo físico com o meio ao redor. O contato surge na dependência dos órgãos físicos e de um corpo. O surgimento do corpo surge na dependência de uma aspiração sutil da mente por operar por meio de um corpo físico. Então aqui o Lama está fazendo o sentido inverso lá, né? O 12º para o primeiro elo. Quando ele fala lá, né? Desejo e apego, daí o oitavo elo, depois o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o sétimo elo, o contato é o sexto elo, depois o surgimento do corpo é o quinto elo, né? A aspiração surge na dependência de uma estrutura mental kármica, aqui na página 39. A estrutura mental ocorre na dependência de marcas mentais kármicas. As marcas mentais surgem pela ignorância, que é o primeiro elo, e o gerador e sustentador da roda como um todo. Até aqui olhamos rapidamente o ciclo que vai do nascimento à dissolução e da dissolução ao nascimento, apenas para sentir o movimento. Agora, como quem examina uma película de filme, vamos olhar os elos isoladamente, quadro a quadro, para obter uma visão mais detalhada do processo. Então, agora ele vai surgir, então, os 12 elos, vai vir aqui para estudar, né? O Buda percebeu que o processo que dá nascimento às nossas diversas identidades no mundo e a prisão a esse ciclo kármico pode ser revertido. Enunciou a terceira nobre verdade, que afirma que tudo é construído como sofrimento e ele pode ser desfeito, né? Então, se aquilo é construído, ele pode ser dissolvido. Então é isso, pessoal. Aqui já estão 9h10, né? Daí a gente começa a parte de Avidya. Então agora ele vai falar de cada um dos 12 elos. Ele mostrou agora, a gente viu de uma forma panorâmica do primeiro ao 12º, 12º ao primeiro, né? Sentido inverso. E aí agora, daqui para frente, a gente vai pegar cada um dos 12 elos. Para a gente lembrar, né? De uma maneira resumida, os 12 elos. Primeiro elo, lembrem, a vidya, que é a não visão. Né? Vidya é visão e A é negação. Então, quando é que é a cegueira? Quando eu sinto que eu sou dual.
quando eu sinto que eu estou separado, é não reconhecer a nossa verdadeira natureza. E o exemplo que o Lama dá é o cubo. Então lembrem lá do cubo, né? O cubo parece que vem do papel, mas a gente sabe que o papel é 2D. Como é que o cubo surge, que é 3, o cubo é 3D, como é que ele surge numa, num papel, num plano, né? Com duas dimensões só. A partir disso, dessa dualidade de avidya, vai surgir o segundo elo, que é samskaras. Samskaras é a mesma coisa que scar, lá, né? Que a gente tem uma cicatriz, uma marca mental. Esses são os referenciais que eu quero adotar e sentir que eu sou aquilo. Quando eu sinto que eu sou aquilo, surge o terceiro elo, que é Vijnana, que é a consciência dual. A consciência que se identifica com aquelas marcas mentais e sente que é o jogador. Eu surjo como um eu, uma identidade, né? Que ela está fazendo escolhas. Então, esses são os três primeiros elos que, vamos dizer assim, vão marcar a nossa essência ali, de forma de se manifestar no mundo. Depois vem o quarto elo, Namarupa, que é nome e forma. Essa estrutura mental, eu busco algo para poder me manifestar. Se eu sou uma consciência, eu quero um corpo. Daí eu vou buscar o corpo. Daí vem os Shadayatana, que é o quinto elo. Então eu procuro a materialidade, né? Eu procuro o olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, né? Tato, para poder expressar minha mente. Quando eu faço isso, eu entro em contato com o mundo, que é o sexto elo, que é a Spasha. É os seis sentidos. Quando eu entro em contato com o mundo, eu decido se eu gosto ou se eu não gosto. Daí é o Vedana, são as sensações, o sétimo elo. Se eu gosto de alguma coisa, eu tenho apego. Daí surge Trishna, que vem, é um desejo, eu quero repetir minhas experiências agradáveis e eu quero evitar as não agradáveis. Isso é um desejo que surge, né? Trishna. A partir de eu fazer certos esforços e eu colher frutos, daí vem o nono elo, que é o padana, que aí é quando eu tenho sucesso em colher aqueles frutos, aí eu me apego. Sabe quando você fala assim, ah, eu já sei como fazer isso, eu sei como ter aquele resultado. Então, isso é a partir do desejo de querer estar dentro da zona de conforto do Vedana, daquilo que gosta, evitar o que não gosta, daí surgiu o apego. Aí, a partir daí, o décimo elo se estabelece, que é a identidade, que é o cartão de visita, que é você mostrar quem você é. Quem você é? Aí você fala a sua profissão, você fala, né, o que que você faz, assim vai. Maneiras de você se identificar, se definir. E a partir dessa identidade que a gente surgiu, vai ter urgências, vai ter o equilibrista tentando fazer esforços. Isso é o décimo primeiro elo, Jet. E o décimo segundo é a dissolução, Janamarana. Quando vem a morte, vem a crise, vem a dissolução daquela identidade. Fala, Diego. O Gabriel, tava aqui pensando, né? é, como que seria essa interpretação em se tratando de um sofrimento físico? Por- Porque, por exemplo, se o mundo externo ele só existe a partir do nosso mundo interno, da nossa mente, Uhum. tem coisas que acontecem que eu acredito que assim, que não são de interesse da nossa mente. Imagina você tá andando em Curitiba e a pessoa vai, te assalta e te dá um tiro. Tipo, é um sofrimento físico que veio de fora, que tipo, não, como é que eu posso dizer? Não foi coemergido a partir da minha mente. A minha mente não ia produzir um.
Como seria, digamos, lidar com essa situação a partir dessa interpretação? Assim, não sei se existe uma resposta para isso também. Não sei se a minha pergunta faz sentido também. Não, é isso aí mesmo, Diego. A gente precisa, isso que você está fazendo, isso chama contemplar. Você está contemplando o ensinamento. Você pegou um referencial que a gente leu, que a gente estudou, e a gente está tentando agora aplicar nas outras coisas do mundo. Isso é contemplar, evocar exemplos. Então, isso é o que a gente vai incentivar que todos façam, para testar se aquilo faz sentido ou não. Da maneira como a gente coloca, é verdade, cara, parece que é uma coisa externa, não tem muito a ver, parece que é fora. Porém, a gente sabe que isso é uma construção. Na nossa, aí vai o nosso treinamento. Tudo que for acontecer conosco são causas e condições. São, vamos dizer assim, a originação dependente. Então, há uma interdependência, né? Se for olhar em termos do budismo, da perspectiva budista tradicional, eles vão olhar em termos do seu karma de outras vidas. Que você construiu aquilo e agora você está colhendo aquilo. Não tem como ser alguma coisa fruto do acaso. Não existe isso. Não tem uma coisa assim no sentido de aconteceu de forma fortuita, de forma é, que não era para acontecer. Não tem como isso acontecer. Entende? Porque é como se fosse isso, é uma lei, vamos dizer assim, natural, como a Mas, inércia, como o Newton, assim, entendeu? Se eu implico uma força em alguma coisa, aquilo vai voltar. Então, isso é. Só que aí ele acaba levando um panorama de muitas vidas. então, Gabriel, essa é uma outra dúvida que eu tenho sobre a perspectiva do budismo. Existe a noção de várias. Porque, assim, a gente já conversou sobre várias vidas na mesma vida biológica, né? Que a pessoa tem várias fases, né? Agora, na perspectiva do budismo, existe a aceitação de que a pessoa tem várias vidas biológicas, Isso mesmo, é essa a ideia. como se fosse uma No entanto, reencarnação, assim? Quando o Buda se iluminou, ele se relembrou das últimas 500 vidas dele. Então, existe um contínuo mental que a gente fala. Não é uma alma, não é um eu, não é Atman, que no budismo é Anatman, né? Não há uma alma separada. Então, no budismo não há Deus, não há uma alma universal e não há uma alma individual, entende? Porém, é como se fosse a onda. A onda surge e cessa, e ela surge novamente. Então, um outro exemplo, uma vez um mestre também, Theravada, ele deu, que era assim, se não há alma, eu perguntei isso para ele, 2007 por aí. O que o Buda lembrou então nas últimas 500 vidas? Como é que faz? Né? Ele tem que ter alguma coisa. O que estava ali? Daí o exemplo que ele deu foi assim: você vai ter, por exemplo, um jogo de bilhar, né? Uma sinuca. Quando você bate na bola branca e ela bate na vermelha, que bate na preta e assim por diante, existe um movimento que é transferido de uma bola para outra. Mas não quer dizer que a bola branca vira a bola vermelha e a bola vermelha vira a bola branca, entendeu? Então tem uma energia, um fluxo mental que reverbera de vida após vida. Mas não É é que é um eu como, separado, tipo assim, ó, o fantasma na máquina, sabe assim? A visão nossa no Ocidente, pelo Espiritismo e pelo hinduísmo, é como se tivesse uma alma, um fantasma que entrou numa máquina, que é um corpo, e que daí ele pega, o corpo desliga, pô, morreu. Aí sai a alma, fantasma, e vai num outro corpo. Aí atua naquele corpo. Não é assim. Todas as causas e condições fazem surgir a mente. É que, na mas é, verdade, é assim, nós não somos a mente estreita. É esse que é o ponto. Nós somos a mente primordial. É como se a gente fosse o oceano. mas Como no se a gente caso fosse, não, a gente seria é o oceano. Só que daí eu me sinto como uma onda. é, como se fosse tipo um fluxo de energia, assim. Isso, pode ser visto assim, um contínuo mental. Esse é o termo que a gente usa.
entendi. E isso Ah, se lembra, então, cara, tipo os Dalai Lamas, né? A gente comentou que deu 90 anos do Dalai Lama agora, domingo a gente comemorou. Esse é o 14º Dalai Lama, ou seja, foram 13 antecessores dele. Eles foram reconhecendo vida após vida a criança que estava renascendo, entendeu? é, Então chegou para isso, esse menininho, quando ele tinha 2 anos, lá em Taxer, no nordeste do Tibete, em 1937, o menininho tinha 2 anos. Os lamas lá do Potala, lá de Lhasa, eles tinham as indicações, toda a questão, como é que ia descobrir. E aí eles foram lá, a astrologia, sonhos, e assim por diante, né? Bem místico, e chegaram nesse menininho. O menininho era filho de fazendeiro pobre ali, brincava com escorpião. Então ele fazia um monte de coisa que não tinha nada. A mãe dele era analfabeta, ele não sabia nada ali de ler, de fazer, de saber do que era, histórias do Dalai Lama, nada disso. E aí chegou uma galera lá para testar ele. E aí, quando foi testar, eles pegaram muitos implementos, aqueles instrumentos que eles usam, mala, tambor, sino, vágara, várias coisas, colocaram assim muitos na frente dele. E tinha alguns poucos que eram da vida anterior. E a criança vai lá com 2, 3 aninhos e escolhe só o que era da vida anterior. E tem uma familiaridade e se sente ambientado com aquelas pessoas. Então, assim que é os reconhecimentos, né? Tem muita história, cara, de muitas, assim, de renascimentos, né? Pode falar como reencarnação também, né? Mas é isso, a gente vai renascendo muitas vezes, infinitas vezes no budismo, né? entendi. É, o, o Guest falou lá na palestra lá que, aliás, foi o presidente da Tibet House lá, né? Que o Dalai Lama já instituiu uma espécie, eu vou falar a palavra errada, uma espécie de comitê que vai. Certo, é isso mesmo, as pessoas para identificar ele. Aí isso é uma questão política com a China, porque a China quer falar que ela que vai descobrir o próximo Dalai Lama. Isso. Aí ele falou, não, então eu não vou renascer dentro daquela área, eu vou renascer fora. E já teve outros 2 Dalai Lamas que nasceram fora, nasceram na Índia e na Mongólia, por exemplo. Não nasceram dentro do território tibetano, né? Mas é isso Nossa, aí, cara. mas tá bom. Obrigado, Gabriel. Bem, valeu, a gente vai se falando, cara. Sempre vai. É uma coisa boa poder trocar essa ideia, né? Alguém quer fazer mais algum comentário, pergunta? O Gabriel, acho que né, indo em encontro com o que o Diego comentou, eu acho que daí aí a gente começa a perceber, por exemplo, o quanto a, quando a gente, quando nós nascemos, o quanto precioso é o fato da gente estar aqui neste mundo, né? A gente não olha sobre essa ótica, né, Diego, eu me identifico muito com as tuas perguntas, assim, elas são muito boas porque, né, a gente começa a falar, mas começa a quebrar coisas, né, que o Gabriel tá colocando e a gente vai processando e tal, porque é isso, a vida, né? E ela é tão preciosa que, veja, a gente tá aqui neste momento com todo mundo conectado de uma certa maneira e tendo acesso a né, a uma cultura, né, a ensinamentos que nem todo mundo vai ter acesso, vamos dizer assim, né, do nosso círculo, para a gente poder entender coisas de como a gente, né, quanto é precioso a gente estar aqui neste momento. Então, isso é bem legal, essa, essas discussões que a gente está tendo, assim, porque a gente vai tendo, é isso, vai limpando, né, as marcas que a gente tem, que a gente vai fazendo essas perguntas, né, o Ocidente, acho que isso que o Gabriel falou, a gente tem muito na dualidade, né, a gente sempre vai para pensar na dualidade das coisas, e quando a gente tem acesso a esses ensinamentos, a gente vê que não existe uma outra maneira de pensar, não dual, vamos pensar assim, né? Colocando isso, isso, isso para gente ocidental é muito tipo, meu Deus!
meu Deus, onde vamos, né, parar com este processo? Que não é uma coisa simples. Assim, são simples, né, Gabriel? Teoricamente, né? Mas assim, é tão profundo que você não consegue nem tangibilizar com a cabeça, mente, vamos colocar assim, ocidental. Então, essas quebras de maneira de pensar que para mim tem estimulado bastante, assim, sabe? Essa não dualidade, a maneira não dual que a gente precisa pensar mesmo, assim, né? Por isso que e são questionamentos que você coloca bem isso, porque eu me vejo ali porque é uma mente dual, né? É ou não é, né? O Gabriel sempre fala isso. A gente tende a ter uma ou não é, ou é bom ou é ruim, ou é aquilo ou aquilo, né? E a gente sabe que pelo menos o caminho do meio é uma possibilidade, né? É isso que a gente está aqui tentando trilhar, né? Eu acho para sair do outro lado, seja lá qual ele for. Enfim. E não haverá mais lado, né? Isso! Porque o lado. É, Quem falou que tem um lado, né, é isso Gabriel? mesmo, Del. Ai, ai, é isso mesmo. Muito bom, pessoal. Valeu, obrigado das falas. Sempre bom a gente ficar. Eu fico bem feliz a gente poder compartilhar. Valeu, Del, valeu, Diego. Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e daí a gente faz a dedicação. Muito bom, pessoal. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lo chosun ring lo zan ling sa sun cha par pel dro ju chosun nam wadan mi drau du sun ge leg show. Então, muito obrigado, pessoal. Boa semana. Valeu.
Até Obrigado. mais. Tchau. Obrigado. Obrigada, Tchau. Gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.